Olá, começa agora mais uma entrevista especial da série com os senadores eleitos em outubro de 2010. O nosso convidado para este programa é o senador pelo PSC de Sergipe, Eduardo Amorim. Ele nasceu em Itabaiana, em Sergipe, em 1963. É médico anestesista e algologista, um especialista em dor. Além disso, em 2010, concluiu a formação em Direito. Já foi presidente da Sociedade Sergipana de Anestesiologia, secretário de Saúde do Estado e deputado federal. Em outubro, Eduardo Alves do Amorim foi eleito com mais de 625 mil votos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Queria pedir que o senhor abrisse esse programa falando um pouco sobre sua trajetória de vida, sua infância no interior do Sergipe. Prazer nosso estar aqui, é uma emoção enorme estar aqui com vocês. A minha trajetória de vida é a trajetória de muitos jovens e muitos adolescentes do interior do nosso país. Eu sou filho de agricultores, de feirantes, dona de casa. Meu pai era analfabeto, minha mãe uma senhora que estudou muito pouco, mas graças à formação firme deles, conseguimos lograr êxitos ao longo da nossa trajetória. Muitos desafios. Então, uma história de desafio como de muitos outros jovens. De uma escola pública, consegui passar no vestibular de medicina na Universidade Federal de Sergipe. Mas ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Consegui porque muitas pessoas, ao longo da nossa trajetória, nos ajudaram e nos adotaram. Então, tem sido essa, da Faculdade de Medicina, estudar em Campinas, fazer residência em anestesiologia, de Campinas, estudar na Espanha, em Barcelona, fazer clínica de dor, cuidar da dor física, cuidar da dor de muitos, mas sempre com a convicção de retornar para o meu estado, que era meu local de origem e onde eu entendia que precisava dar a minha parcela e de minha contribuição no retorno, cuidar da dor dos muitos conterrâneos dos sergipanos. É verdade, o senhor falou que já fez muitas especializações, tem um currículo de muitos diferentes estágios no Brasil, fora do Brasil. É verdade que o senhor já trabalhou também com Fórmula 1? Durante minha pós-graduação na Espanha, eu fui convidado, quando estava lá fazendo clínica de dor, a trabalhar no circuito de Montmeló, na Catalunha, durante um grande prêmio. Uma experiência fantástica e que permitiu, lógico, o dinheiro que ganhamos, estender os cursos para outros países, como a Holanda, a França, a Bélgica, enfim. Mas foi uma experiência fantástica. E o que a corrida de Fórmula 1 tem a ver com a corrida eleitoral que o senhor voltou e acabou fazendo parte? A velocidade, comum só a velocidade do pleito, porque eu tomei a decisão para deputado federal faltando poucos meses do pleito, trabalhando, estudando, fazendo um curso de Direito, saía da faculdade de Direito para fazer uma cirurgia, seja uma anestesia, cirurgia cardíaca ou outro procedimento, e à noite ia para as ruas do meu estado, das minhas cidades, lá em Sergipe, falar as propostas, falar da dor social, do sofrimento social. De que eu estou falando? Estou falando quando você tem um desemprego, quando você tem uma saúde precária, quando você ainda tem uma educação precária, isso é sofrimento. Sofrimento é dor. Então entendemos isso como dor social, a dor coletiva, a dor de todos. Ou seja, trazendo do mundo médico para o mundo político, para o mundo jurídico, esse conceito. Por que o senhor decidiu estudar Direito depois de já ter 2 especializações como médico? Eu sempre gostei. Minha esposa, ela é procuradora. E eu incentivei que ela fizesse também Direito. Não sei porquê, mas eu sempre tive essa vocação. E é um privilégio muito grande ter o conhecimento de 2 áreas tão diferentes e tão complexas. A medicina e Direito. Então, isso foi muito salutar. Concluí o curso de Direito durante o mandato de deputado federal, fazendo o curso no meu estado, ao retornar para os finais de semana, frequentando as aulas. Mas a gente aprende que maturidade é sinônimo de equilíbrio. Dosar o tempo, dosar a agenda, sem esquecer da família, sem esquecer dos filhos, lógico. Eles que são os mais próximos pagam muito caro com tudo isso. Mas vale a pena.
Vale a pena porque qualificar é muito gratificante e é poder ajudar e contribuir melhor. Senador, o senhor já tinha pensado em ser um homem público, um homem da política, quando começou seu trabalho como médico? Como é que foi essa entrada para o mundo político? Não, eu nunca pensei. Eu achava que política era um lugar de poucos, de muitos poucos. De pessoas poderosas, de elites, sim. Era um mundo onde aqueles que nascem, aqueles que surgem de famílias muito simples, dificilmente galgaria. Ou então era um lugar onde somente para algumas pessoas, muitos deles sem compromisso, enfim. Então nunca tinha pensado. Como é que aconteceu isso? De uma hora para outra o senhor entrou pela porta da frente da política, como dizem, já que política diz, como diz o presidente Sarney, só tem porta da frente. Foi minha passagem pelo serviço de oncologia do meu estado, o hospital que cuidava de paciente com câncer, que eu percebi, com ausências de medicamentos, a falta de investimentos na saúde, para aquisição de medicamentos, aquisição de equipamentos, porque pior do que você não ter uma remuneração justa é você fazer um procedimento médico com anestesiologia, sem um material adequado, sem um medicamento adequado. Isso é extremamente angustiante. E aí a gente percebe que, fruto de tudo isso, às vezes, é o compromisso com a saúde, a falta de compromisso com a saúde. Então, a gente percebeu que o mundo político é o mundo onde realmente se toma todas essas decisões, é o mundo de onde parte as normatizações e direcionam os investimentos e os orçamentos na saúde, em educação, enfim. Por isso que na política temos que ter pessoas cada vez mais compromissadas, pessoas que sonham com um Brasil melhor, pessoas que desejam um Brasil melhor e que estejam dispostas a entregar-se, a abnegar-se, enfim, a dar sua parcela de contribuição. Depois dessa experiência como liderança no hospital, o senhor foi secretário de saúde do Estado. O senhor podia falar sobre suas principais realizações nesse período? Foi minha participação, assim, como uma pessoa pública, gerindo aquilo que é público, gerenciando aquilo que é público. Então, construímos uma agenda estadual de saúde, chamando todos os servidores da secretaria para participar, para contribuir com ideias, e ali construímos a agenda estadual de saúde. A agenda era composta por 257 projetos, chamávamos esses projetos, cada um de compromisso. Compromisso 1, diminuir a mortalidade infantil no prazo de tanto e tanto até chegarmos no percentual 2. Compromisso 2, por exemplo, não nessa ordem necessariamente, construir e ter o SAMU estadual. Sergipe ainda é um dos poucos estados da federação a ter o SAMU em todas as cidades, em todos os municípios. Lógico, isso a geografia do estado possibilita, favorece, mas era um desafio na época muito grande. Então envolvíamos todos os servidores, chamávamos para esse desafio e procurávamos sensibilizar e mobilizar esses servidores, dizendo que, mesmo muitas vezes com trabalho burocrático, mas aquele trabalho burocrático ajudava a aliviar o sofrimento e a dor de muitos que batiam a porta no hospital, no posto de saúde, enfim. E foi possível fazer muita coisa em pouco menos de 2 anos. E foi uma trajetória, como o senhor mencionou na Fórmula 1, veloz. 2 anos como secretário de saúde, já se elegeu deputado federal logo num primeiro mandato. E de deputado federal, depois de uma única legislatura, o senhor já ingressou na casa que representa os entes federados, o Senado, tido como o ponto alto de muitas carreiras, ou pelo menos das carreiras legislativas. Qual a sua expectativa, senador? A expectativa é muito grande. A responsabilidade é a mesma. A mesma como deputado federal, a mesma como médico, como se estivéssemos cuidando ali de um paciente numa mesa cirúrgica. A esperança que é maior, por termos aqui, por entender que temos prerrogativas, temos um instrumento maior, mais poderoso, digamos assim, para poder contribuir com o nosso país e com o nosso Estado. Eu sonho com um Brasil melhor. Eu acho que é muito possível. Temos riquezas que poucos países do mundo têm. Agora é preciso distribuir essa riqueza e, como disse a presidenta Dilma, levar dignidade a muitos e muitos cantos. Extinguir a pobreza extrema do nosso país, isso é possível, porque aqui é que está praticamente o pulmão do mundo, a horta do mundo, e também, digamos, por ter a maior quantidade de água potável do planeta,
depois do continente antártico, a fonte de água do mundo. Então, esse país é possível, sim, aliviarmos muitos e muitos sofrimentos. A política é esse instrumento. A política é um instrumento poderoso de transformação social. Vou aproveitar o finalzinho desse nosso primeiro bloco para lhe perguntar sobre suas influências políticas e, em especial, sobre uma, já que a gente falou nesse primeiro bloco sobre sua tradição, sobre sua história, sobre sua origem. O senhor faz questão de dizer que sua principal influência, Maria Carreira, de quem o senhor seria neto. Qual o papel que ela teve para o senhor, para o Sergipe, e que influência o senhor traz dela para agora? Falar de minha avó é uma emoção muito grande, porque era uma mulher analfabeta, mas era uma mulher guerreira, uma mulher desbravadora, uma mulher que não tinha medo de enfrentar os desafios e que enfrentava os desafios que a vida colocava à frente. Então, era uma mulher vencedora, mesmo sem ter grandes estudos, mesmo sem ter a possibilidade de estudar, mas era um exemplo de vida para todos nós, não só membros da família, mas para a nossa cidade natal, Itabaiana, lá no interior do estado de Sergipe. Então, é um exemplo de mulher guerreira, como a gente vê hoje, as mulheres realmente ocupando cargos importantes do nosso país. Isso é muito salutar, isso é muito positivo. Dela o senhor puxou o talento político? Dela, digamos assim, a gente puxou um pouco dessa vocação, desse poder de liderança. Nós vamos dar um pequeno intervalo. Nós estamos conversando com o senador Eduardo Amorim e no próximo bloco ele dá o diagnóstico como médico da situação que está o Brasil. Até já.